Sincronização e comunicações de processos. Dentro desse título, vamos trabalhar os seguintes itens: aplicações concorrentes, especificação de concorrência em programas, problemas de compartilhamento de recursos e exclusão mútua. O que seria cada um deles? Na década de 60, com o surgimento de sistemas multiprogramáveis, as aplicações eram executadas e eram conhecidas como aplicações concorrentes. Sistemas com apenas um processador, os processos alternavam sua utilização segundo o critério de escalonamento estabelecido pelo sistema operacional. Sistemas com múltiplos processadores, a possibilidade do paralelismo somente estende-se às vantagens que a programação concorrente proporciona. O que é isso? Essa parte de paralelismo, a ideia era você pegar um programa, quebrar esse programa em várias partes e cada processador processar uma parte desse programa. Entendeu? Então, essa que é a ideia da programação concorrente e paralelismo. Concorrente seria tudo ao mesmo tempo, né? E o paralelismo, vários programas executando paralelamente. Todos os processos de aplicação concorrente compartilham recursos do sistema como arquivos de registros, dispositivo de entrada e saída e área da memória. Isso, João, essa é a ideia. Tá? Os clusters eles fazem a mesma ideia. Ele pega como se fosse um quebra-cabeça, ele pega esse quebra-cabeça, ele quebra em pequenas partes, cada máquina da rede processa um pouco desse quebra-cabeça, e no final ele manda para a máquina mestre, e a máquina mestre junta todas as pequenas partes, formando assim o quebra-cabeça final. Às vezes pode ocasionar situações indesejáveis, podendo ser evitado através de execuções sincronizadas, garantindo assim o processamento correto do programa. Sincronização, execução sincronizada. Ele vai haver um sincronismo na execução, ou seja, uma ordem, tá? Evitando que haja um travamento no sistema. Aplicações concorrentes. O que são aplicações concorrentes? Os processos precisam comunicar-se entre si através de mensagens. Logo, se faz necessário realizar uma sincronização entre os processos controlados pela CO. A ideia da sincronização concorrente é essa aqui, por exemplo, tá? Deixa eu abrir um programinha que eu uso aqui. Por exemplo, eu tenho esse processo aqui que ele vai gravar. Esse processo ele vai ler. E vai ter que ocorrer uma sincronização. Mas como que é isso? Esse processo ele vai ler o conteúdo da memória. Para ele ler o conteúdo da memória, o processo gravação vai ter que colocar alguma coisa aqui dentro. O processo leitura, lê alguma coisa aqui dentro. Então ele vai sincronizar. O processo leitura só vai ler quando tiver alguma coisa aqui dentro. O processo gravação só vai gravar quando isso aqui estiver vazio. Então, isso que é uma sincronização. É uma ordem, entendeu? Se ele gravar alguma coisa e aqui já estiver cheio, ele vai apagar o conteúdo anterior. Se ele for ler alguma coisa que não tiver nada, ele não vai ler nada. Então, por isso que tem que haver uma sincronização dentro do sistema. Beleza? Primeira ideia foi utilizada o fork e join. Foi utilizada por Conway e Dennis Van Horn. Qual que era a ideia? Tá? Eu tenho um programa A, o programa A vai ser executado e ele vai chamar o fork B. O fork B ele vai preparar aqui, ele vai interromper o programa A e ele vai preparar o programa B para execução no meio do programa A.
Nesse exato momento, ele vai executar o programa B. Então, ele vem, começa a executar o programa B. Assim que ele termina de executar o programa B, ele volta e finaliza o programa A. Então, essa que é a ideia fork e join, tá? Essa foi a primeira ideia de sincronismo de programa, certo? Bola para frente. Par begin e o parend foi a outra segunda ideia que eles tiveram. Ele vai especificar, no caso par begin, que a sequência de um comando seja executada. Opa, João, qual o problema que você tem aí? Qual a dúvida? Ô, professor, eu entendi muito bem como funcionava lá a Então vamos sequência, voltar. sequência de sincronização lá. Essa imagem, né? Uhum. Então, qual que é a ideia? Aqui eu tenho o programa A e o programa B. Vamos supor que você está executando dois programas, tá? Quando chega num exato momento, ele prepara, ele chama o programa B. Vamos falar, ele chama uma... Qual que era a ideia, caramba? Uma subrotina chamada programa B. Então ele vai preparar o programa B e aqui ele vai executar o programa B. O programa B ele vai calcular alguma coisa que o programa A precisa para continuar a sua execução. Entendeu? Assim que o programa B termina, ele continua a executar o programa A. Por quê? O programa A executou, ele precisa de um valor do programa B. Quando o programa B finaliza, ele pega o resultado do programa B e continua aqui. Qual que é a ideia? Está executando o programa A. Beleza. Aqui ele precisa calcular aquela questão. Então ele vai abrir o programa B, vai calcular aquela linha de código que eu mostrei para vocês e vai salvar no arquivo. E aqui ele continua, finaliza o programa B, ele volta para cá. Aqui ele vai abrir o arquivo que esse programa salvou. Entendeu? Entendi, professor. Aí ele continua a finalização do programa. A gente vai ver outros exemplos, para você ter uma ideia. Quer ver? Parbeguinho parente. O parbeguinho ele vai especificar que a sequência de comandos seja executada concorrentemente de uma ordem previsível, através da criação de um processo 1, processo 2, até o processo N-1. Para cada comando 1, 2, 3 e assim por diante. E o parend, ele vai definir o ponto de sincronização onde o processo continuará somente quando todos os outros subprocessos já criados estiverem terminados. O que é isso? Igual aqui. Aqui eu tenho um programinha. Raiz quadrada de 1024 mais 35,4 vezes 0,23 menos 302 dividido por 7. Se você perceber, aqui eu tenho uma equação, aqui eu tenho outra equação, aqui eu tenho outra equação, tá? Depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que aparecer pela frente. Ele vai fazer esse aqui primeiro, né? Deixa eu melhorar aqui, rapidão. Ele vai fazer esse, como eu falei, esse e esse. Depois, ele vai fazer esse, aí vai dar um resultado. Depois, ele faz esse com esse e vai dar outro resultado. Esse resultado nada mais é do que o valor de x. Entendeu? Então, como é que ele faz? Ele quebrou processo 1, processo 2, processo N. Aí, como é que ele vai fazer? Ele vai executar todos os processos. E aí, o par begin e o parend, o que acontece? Ele só vai seguir
para esse processo aqui, quando todos os processos aqui em cima estiverem sido executados. Por quê? Para mim chegar nesse resultado final, eu preciso do resultado desses processos aqui, ó. Então, qual que é a ideia? A ideia é o quê? Programa expressão, variável x, temp1, temp2, temp3, do tipo real. Begin e end. O par begin e o par end indicam onde vai haver uma sincronização. Para que ele saia desse par begin e do par end, ele tem que fazer o quê? Ele vai executar a equação temp1, ele vai executar a equação temp2 e ele vai executar o temp3. Quando eu tiver os valores de temp1, temp2 e temp3, ele vai calcular o valor de x. X é igual a temp1 mais temp2 menos temp3. E vai escrever na tela, x é igual o valor de x. Entenderam? Entendi. Ô, professor, que linguagem é essa? Cara, esse aqui pode ser Pascal, pode ser Delphi, pode ser Fortran, Uhum. mas é bem legalzinho, viu, cara? Muito mais fácil de você aprender a lógica de programação. Entendi. Bora lá. Esse aqui é um exemplo básico, utilizando o par begin e o par end. Melhorando isso aí, foi que eles criaram o quê? Outros tipos de, vamos falar, de ajuste técnico, tá? Porque poderiam ocorrer alguns problemas, como são apresentados alguns problemas de compartilhamento de recurso, compartilhamento de um arquivo em disco, porque você está compartilhando esse arquivo e outra máquina está usando, vai dar concorrência. Compartilhamento de uma variável na memória principal. Duas rotinas compartilham a mesma variável pode dar problema. Como que é isso? Igual aqui. Uma conta corrente que atualiza o saldo bancário de um cliente após o lançamento de um débito ou um crédito no arquivo de contas, chamada ArcContas. Então, ArcConta é o nome da minha variável da conta do cliente, tá? Nele é armazenado todos os saldos dos correntistas do banco. Então, por exemplo, quando eu abro o registro do João, o saldo da conta dele é armazenado aqui dentro. Quando eu abro o registro do Lucas, o saldo da conta dele vai estar armazenado aqui dentro. Certo? Então, o programa lê o registro do cliente, no reg cliente, lê o valor depositado ou retirado no valor debit RET e atualiza o saldo em seguida no arquivo contas. Então, o que vai acontecer? Eu abri o registro do Paulo. Aqui vai estar o nome do Paulo. Aqui vai estar o valor que foi debitado ou foi creditado na conta. E aqui vai ter o valor final da conta dele. Se aqui eu tenho, vamos lá. Se aqui eu tenho 100, nossa, que 100 bonito. E aqui eu debito, eu tiro 30. Qual o valor final da conta dele? O valor final será 70. Certo? Se aqui o valor inicial é se o valor inicial é 100 e aqui eu deposito 20, o valor final será 120. Beleza?
Maravilha. Bora lá então. Igual aqui, eu tenho um programa que vai chamado conta corrente. Esse programa ele vai ler os dados. Ele vai ler o valor da conta e vai ler o registro do cliente, no caso, o nome do cliente. Então ele leu, né? Aqui ele vai ler qual ação foi feita na conta. Foi feito um depósito ou foi feita retirada? O registro do saldo do cliente vai ser o registro do cliente, que é o valor inicial, tá? Mais o valor debitado ou retirado. E aqui ele vai gravar no arquivo de conta o valor final do saldo dele e o nome do cliente. É bem abstrato, né, João? Bem perfeito, né, cara? Como que fala? Essa arte barroca, né? Arte abstrata. Isso, contemporânea, falou tudo, João. Então aqui ele volta à ideia, né? Considerando o processo concorrente, eu tenho dois processos aqui, pertencentes a dois funcionários do banco que vai usar as mesmas variáveis ao mesmo tempo. Então, caixa 1 vai ler os dados do João e soma ao campo o saldo valor lançado no débito. Então, o João foi lá, tinha R$ 100 na conta, ele sacou 20. O valor final do saldo do João vai ser 80. E aqui eu tenho o caixa 2, ele vai ler o saldo do Pedro. E ele vai atualizar. Só que no momento em que o caixa 2 está atualizando, o caixa 1 está mexendo, o caixa 2 começa a mexer no meio. Então, como é que fica essa bagunça? Né? Por quê? Vamos lá. O caixa 1 está mexendo no saldo do João. Antes de finalizar a ação do caixa 1, entra o caixa 2 e começa a usar a mesma variável do caixa 1. Qual vai ser o saldo final? Vocês sabem falar? Não sei, professor. Porque se usa a mesma variável, não sei. Ele vai gerar conflito, né? Uhum. Então, para isso que existe chamada exclusão mútua, que a gente vai ver agora. Entendeu? Bora lá. Então, a mesma ideia aqui. O caixão vai ler R$ 1.000, o saldo inicial. Então, o saldo da memória é R$ 1.000. O caixa 1, ele fez o quê? Ele sacou R$ 200 de R$ 1.000. O valor final do caixa 1 seria R$ 800. Certo? Só que o caixa 1, ele não gravou o valor final. Aí vai entrar o caixa 2. Ele vai ler R$ 1.000. O caixa 2 ele vai somar R$ 300. Aí o caixa 2, o valor final seria R$ 1.300. Nessa ideia, o caixa 1 pega e salva os R$ 800 na variável, na memória final, que é o saldo do arquivo. E o caixa 2 vem e salva R$ 1.300. Qual o valor final? 800 ou R$ 1.300? Nenhum dos dois, né? Aí que tá, seria R$ 1.300. Por quê? O valor
1.300 não sobrepôs 800? Uhum. Porque veio depois. Porque veio depois. Entendeu? Aí Hum. você acaba perdendo tudo que você fez anteriormente do caixa 1. Vamos ver mais informação para frente. Igual aqui, eu tenho dois processos, processo A e o processo B. O processo A eu vou somar mais 1. O processo B eu vou subtrair menos 1. Guardem isso aí. Seria razoável pensar que o valor de x, após a execução dos processos A e B, continuasse valendo 2. Correto? Mas isto nem sempre será verdade. Os comandos de atribuição em uma linguagem de alto nível pode ser decomposto em comandos mais elementares. Como? Ah, essa que é a ideia. Aqui já é uma programação feita em assembly. Vamos supor que eu tivesse o valor de x igual a 3, tá? 3. Então, o valor de 3 foi jogado em RA. RA foi somado mais 1, vai dar 4. RA foi jogado em x. X vale 4. E vai carregar o valor de x em RB. Vamos supor que vale 3. 3 menos 1, 2. O valor de RB é jogado em RX, em x. Vale 2. Mas aí tem um porém. Se o processo A for realizado em primeiro lugar, fecha com 4. Aí vem para cá. RB recebe 4. 4 menos 1, 3. X vai valer 3. Então começou com 3, vai valer com 3. Vamos supor que o processo B acontece primeiro. Então RB vale 3. 3 menos 1, 2. X é igual a 2. Vem para cá. X é igual a 2. RA vai valer 2. 2 mais 1, 3. Então, x vai ser 3. Tá vendo? Dependendo da ordem que um começa, sempre vai ter a mesma variável, teoricamente, que é o que ele coloca aqui, ó. Seria razoável pensar que o valor de x, após a execução dos processos A e B, continuasse valendo 2, mas isso nem sempre vai ser verdade, né? Por que que não vai ser verdade? Vamos ver. Aqui, A. Então, o que acontece? X vale 2. RA vai valer 2. Ele vai adicionar 1 em RA. RA vai valer 3. Antes dele gravar o valor de RA em X, o processo B começa. Então, o processo B vai começar aqui antes dele gravar. Tá vendo? Aqui ele está gravando o valor de RA em X. Então, ele vai começar antes. X não vale 2? Então, RB vai valer 2. Ele vai subtrair 1 de RB. RB vai valer 1. Aqui ele vai salvar. RA em X. Então, RA vale 3. X vai valer 3. E aqui ele vai salvar o processo B de novo, ó. RB vale 1. X vai valer 1. Qual o valor final de X? O valor final de X é a última ação a ser executada. Vai valer 1 e não 2, como que era no final. E nem 3. Entendeu? Aqui, ele... Oi.
2. Por quê? Eu fiz o primeiro processo inteiro, depois eu mudei para o processo B. Se eu começo o processo B, finalizo ele e vou para o processo A, ele vai valer o mesmo valor. Maravilha. Mas se eu começo o processo A primeiro, eu faço até aqui o processo A, começo o processo B, finalizo o processo A, para depois finalizar o processo B, tudo isso que ele fez eu posso ignorar. Por quê? Porque este item final sobrepõe a todos os itens anteriores. Entenderam? Tiago, Lucas, João, Pedro. Maravilha. Ô, Entendeu, Pedrão? professor, Manda. aí, por exemplo, o senhor falou primeiro tem que realizar o processo A e depois o processo B para não ter a Enterro. Isso. sobreposição de valores. E isso eu teria que fazer na programação, na ordem que eu realizaria os processos, ou teria algo mais específico a fazer, porque é algo que o software acaba lendo errado, se você programa errado? Não, no caso você teria que fazer. Você tem que fazer o processo A inteiro até ele finalizar o processo A. Uhum, Ou o processo B inteiro até ele finalizar o processo B. Para depois começar outro processo. Porque você não começou um processo primeiro? uhum, Processo A? Tudo relacionado àquele processo está travado para o A. Ou seja, o X está travado para o A, então ele vai fazer, a hora que ele chega aqui, ele lê o valor, ele gravou o valor de RA em X, ele libera a variável X para ser utilizado pelo processo B. Se você fizer igual eu fiz aqui, ele vai, antes dele gravar o RA em X, ele vai iniciar outro processo. Só que todas as variáveis estão travadas para o processo A. É a mesma ideia da pessoa pegar e fazer isso aqui, ó. Opa. // localhost. Então, isso aqui é quando a gente compartilha alguma pasta no computador. Tá? Vou pegar o compartilhamento. Vamos supor que eu peguei aqui, esse arquivo. Eu abri primeiro. Maravilha. Aí o que aconteceu? O João foi lá e abriu o mesmo arquivo que eu. Eu vou conseguir editar. O João vai aparecer o quê? Vai aparecer aqui em cima somente leitura. Porque ele não vai conseguir editar. Quer dizer, ele até consegue. Só que quando ele clica em salvar, ele não deixa salvar. Por quê? Porque eu já abri a cópia dele em primeiro lugar. O João, ele não vai conseguir salvar. Ele só vai conseguir salvar como? Gerar uma cópia dele. O João só vai conseguir salvar em cima do arquivo que ele abriu quando eu fechar o arquivo que eu abri. Aí sim o João vai conseguir salvar o arquivo dele. Entenderam? Beleza? beleza. Maravilha. Então vamos lá. Tudo isso só vai ser resolvido com a ideia da exclusão mútua. Que a gente vê aqui que é a exclusão mútua. A ideia da exclusão mútua é uma solução mais simples para evitar problemas de compartilhamento apresentados anteriormente. É impedir que dois ou mais processos acessem o mesmo recurso simultaneamente. Ou seja, ele vai impedir que dois ou mais processos acessem a mesma memória ao mesmo tempo, tá? Para isso, enquanto um processo estiver acessando determinado recurso, todos os demais processos que queiram acessá-lo deverão esperar pelo término da utilização desse recurso. Isso é conhecido como exclusão mútua. Beleza? Bora lá.
Este processo deve afetar apenas os processos concorrentes, somente quando um deles estiverem fazendo um acesso ao recurso compartilhado. A parte do código do programa onde é feito o acesso ao recurso compartilhado é denominado região crítica, ou critical region. Ou seja, a região em que o processo está acessando e que pode gerar conflito, que pode ser utilizado pelo recurso, ou que vai ser compartilhado por outros recursos, é chamado região crítica. Seria isso aqui mais ou menos, ó. Esses mecanismos utilizam protocolos de acesso à região crítica. Por isso, toda vez que um processo necessitar acessar a região crítica, deverá executar antes um protocolo de entrada, da mesma forma que, ao sair da região crítica, deverá executar um protocolo de saída, garantindo sim sua exclusão mútua. É isso aqui. Então, tem um programa, vai ter um protocolo de entrada, ele vai acessar a região crítica e vai ser um protocolo de saída. Imagina que você está no viajar e aí, dentro do ônibus, aqui na frente, quando a pessoa entra no banheiro, aqui acende um negócio, não acende? Falando banheiro ocupado. Então, o que acontece? Eu vou entrar no banheiro, eu tenho que ativar um protocolo de entrada. Qual que é? Para ninguém lá abrir a porta do banheiro. É a luz aqui na frente. Então, eu entrei no banheiro, a hora que eu tranco a porta, o protocolo de entrada acendeu. A pessoa vai lá, faz o que tem que fazer no banheiro. Quando a pessoa destranca a porta do banheiro, indica que a pessoa vai sair do banheiro. Então, a luz aqui do banheiro apaga. Isso seria o protocolo de entrada e um protocolo de saída. É a ideia, para avisar quando a região crítica, que é o banheiro, está sendo utilizada. Um exemplo meio tosco, mas que dá para vocês entenderem. Conseguiram entender essa ideia que eu falei do banheiro? João, Thiago, Lucas, maravilha. Maravilha. Tá? Então, o que vai acontecer? A pessoa entrou no banheiro, o protocolo, ele vai ativar o protocolo de entrada, que é a luz lá da frente. Ela vai utilizar a região crítica, que é o banheiro. Quando ela estiver saindo, ela vai ativar o protocolo de saída, que é desligar a luzinha do banheiro ocupado lá da frente. Mas isso pode ocorrer alguns problemas. Quais? Então, exemplo das duas contas. No caso, o processo A e o processo B. Para garantir a implementação de uma exclusão mútua, os processos envolvidos devem fazer os acessos aos recursos de forma sincronizada. A sincronização é que eu falei. Lembra a sincronização? Leitura da memória, gravação da memória. Por isso, várias soluções foram desenvolvidas com esse propósito. Porém, além da garantia de exclusão mútua, duas situações indesejadas devem ser evitadas. A starvation, que é uma espera indefinida, onde um processo que esteja fora da sua região crítica impede que outros processos entrem nas regiões críticas. Tá? O starvation é isso. É um processo que quer entrar na região crítica e não consegue entrar. Então, ele vai acarretar um travamento no sistema. Diversas foram as propostas para garantir que a exclusão mútua de processos concorrentes ocorresse sem que haja algum problema. Dentre as existentes, existe a solução de hardware e a solução de software. Tá? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Então, nós paramos aqui. Nós paramos nas opções existentes de soluções da exclusão mútua,
que é de hardware e de software. Beleza? Dúvidas, perguntas, galera? Então, tenha uma excelente semana. Até mais. Até mais, professor. Ótima semana para o senhor também. Ó, valeu, vocês também, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É.